A história de Aparecida de Goiânia, como conhecemos hoje, começou no ano de 1922, quando fazendeiros locais se reuniram para doar algumas terras e materiais de construção para fazerem uma capelinha dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Foi através dessa união que surgiu o nosso povoado, com apenas algumas casas construídas ao redor da Praça da Matriz. Estas casas pertenciam aos fazendeiros locais, que vinham com as suas famílias para ficar durante a época das festas, casamentos, batizados e outros momentos festivos. É onde posteriormente se tornaria o coração da cidade de Aparecida de Goiânia. Já em 1933, deu-se início à construção da cidade de Goiânia, a nova capital do estado de Goiás. Como uma nova cidade demanda muita mão de obra e areia para a construção de seus imóveis, a extração de areia na Serra da Areia começou. Naquela época, a Serra das Areias era o ponto mais abundante e próximo da capital para a realização da retirada de areia. Por conta da fartura desse minério e o baixo custo da sua extração, os areieiros começaram a surgir por toda a região. Naquela época, a serra ainda era um espaço preservado, repleto de cachoeiras, rios e uma flora incrível, com uma fauna nativa do Cerrado Goiano. Ali havia grandes propriedades rurais, onde trabalhavam a criação de gado e a agricultura familiar. O processo de extração se intensificou na Serra da Areia no ano de 1978, quando a Aparecida de Goiânia sofreu um processo de loteamento indiscriminado, onde o município foi amplamente loteado. Nessa mesma época, Goiânia também estava expandindo seus bairros, e a necessidade crescente fez com que a retirada só se intensificasse mais. E nada melhor do que ouvir essa história da boca de quem vivenciou, ela bem de pertinho, ao nascer e crescer em nossa serra. Eu comecei em 73. O que me levou a trabalhar com isso foi a maneira mais econômica de ganhar mais dinheiro, né? Tinha uma renda melhor. Lá tinha que retirar as areias, então eu tinha que ir lá e comprar deles, né? Os que arrendavam, outros que eram dono do próprio terreno. Então a gente ia comprar a areia deles para me entregar para os meus clientes, meus fregueses. Eu quando vim para cá, antes do meu pai falecer, eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, eu era gerente do supermercado lá em Aparecida, supermercado real, lá na praça. Aí eu vim para cá, inclusive trouxe 2 amigos meus e começou a vender. Aí graças a Deus se vendia muito. Tinha dia de eu vender 120 caminhões de areia num dia. Comecei a puxar areia lá da Serra das Areias no carro de boi. Começou desse jeito, né? A gente puxando areia de carro de boi, depois foi passando a puxar, tirar areia nos corgos. Eles tirava o cascalho coado na peneira. A desbravar lá negócio de areia foi meu pai, né? Ele começou vendendo areia para construção de Goiânia e tudo, né? Foi tirando até encostadinho na serra mesmo, né? Os clientes meus eram essas firmas que iam chegando aqui, e aí eu era muito informado, eles vinham comprar areia de mim. E os particulares, você ia construir uma casa, você ia lá na minha casa, pedir uma viagem de areia, 2 viagens de areia, e eu continuava pondo areia na obra que você estava construindo. Aí os caminhoneiros pegavam lá, vendia muitas vezes direto para as construções, construindo um prédio em Goiânia, né? E mais para os depósitos de material de construção, essas coisas. Aí foi a areia do Laje, Ribeirão das Lajes, e também da Serra. Durante muitos anos, podíamos ver aquela fileira de caminhões que vinha da Serra da Areia, passando pela Avenida Dom Fernando, seguindo seu trajeto pela Praça Central de Aparecida até a BR-153, rumo a Goiânia, e outros bairros que surgiam nessa época. Neste tempo, foram transportadas toneladas e mais toneladas de areia. Naquele tempo, a gente recorda muito que quando a gente já ia no caminhão para buscar areia lá, você via atravessar aqueles bichinhos, né, codorna, atravessava até tatu, atravessava na sua frente, né? Chegava lá também a beira da serra ali, na beira dos corgos, então tinha árvore, tinha aqueles matos e tudo, aquilo ali a gente ia devorando tudo para poder tirar a areia, né? Esse trabalho foi realizado em grande parte com a permissão dos proprietários das terras locais,
que viram a oportunidade surgir e não entendiam os danos que aquelas ações iriam causar para o futuro. Tinha os fazendeiros que interessavam, né? Porque tem pessoas que não interessam, então, para não fazer buraco, não degradar, então, porque eles que não precisavam, não tiravam. O senhor poderia nos contar como era o local da extração e onde era e quantas pessoas trabalhavam naquela época nessa atividade extrativa? Para mim mesmo tinha 16 pessoas que trabalhavam, tinha mais 2 irmãos meus, cada um deles tinha mais 2 peão para trabalhar para eles. Agora os outros aqui eu não sei quantos. Mas tinha muita gente, aqui era muita gente, aqui corria muito dinheiro. Porque só eu mais o Manel carregava 10, 12 caminhões por dia. Agora e os outros? Era muitos. Era tudo manual, né? Tudo no braço, não tinha ferramenta, máquina, não tinha nada. Lá eles eram retirados uma areia de dentro do chão, que eles vinham, descascavam aquela terra por cima e tiravam areia branquinha, parecia porvilho, tão branca, né? Então a gente transportava essas areias para Goiânia, aqui para Aparecida. Aí chegava um caminhão, nós carregávamos, chegava outro, nós carregávamos, quando era tarde nós vinha embora, no derradeiro caminhão, lá para 5 horas da tarde. A grana no bolso. E vendia as pedras também, caminhões e caminhões de pedra, que eu montava aqueles montão de pedra, e os caminhões subiam naqueles lugares mais baixos na serra, e pegava aquelas pedras para fazer alicerce de casa, aqui em Aparecida, em Goiânia. Hoje, nesse lugar que foi retirada a areia, hoje é a cidade. Né? A Aparecida cresceu, desenvolveu para esse lado, e hoje é a cidade. A extração de areia pode acontecer de 3 formas: cavas secas, desmonte hidráulico ou dragagem. Nas cavas secas é feita uma escavação manual, com escavadeiras ou pás carregadeiras. Esse foi, inclusive, um dos métodos mais utilizados no início da extração na Serra da Areia. A extração manual era tirada na pá. Você limpava o barrão, o caminhão encostava de parede e você enchia o caminhão. Agora tinha o outro para cima de nós um pouquinho, que ele usou uma pá mecânica durante uns 3 meses, essa pá carregadeira. Mas também foi só também, o resto tudo era manual. Só carregava na pá. Lá ele jogava na caçamba, sabe? Nós carregava essa caçamba aqui, na pá, e lá nos depósitos virava a caçamba lá e descarregava lá. A extração, por exemplo, no Ribeirão das Lajes, era lavado o cascalho na peneira, aí pegava na peneira, vinha fazer um monte de 1 metro, né? Era um monte de 1 metro, a gente baseava 1 metro de cascalho. Aquela areia que era coada, a gente tirava ela para fora, ia fazendo um monte também para o caminhão encostar e carregar. A extração, você põe a draga lá dentro do rio, né? E põe a peneira cá, aí você joga água na peneira, a areia passa, a água passa e a areia fica. E o cascalho, né? Separa tudo. Análises de faturamento mostraram que a extração ilegal de areia no Brasil gera mais lucros do que o tráfico de drogas em nosso país. Você acredita que você lucrou, outras pessoas que ali retiravam também lucraram? Você acha que foi importante naquele momento? E hoje algumas pessoas têm algum bem que advém dessa retirada de areia? Aquele que segurou o dinheiro, que fez economia, não gastou à toa, fez. Tudo, então, porque ganhava muito bem. Então foi lucrativo. Eu, por exemplo, o que eu tenho, o que eu venho vivendo foi tirado da areia. Naquela época, o que você acha que fez com que fosse proibida a retirada de areia aqui na Serra das Areias e na nossa região? Porque a prefeitura, por exemplo, eles montou essa Secretaria de Ação Urbana, que a gente fala, né? Então eles que eram os fiscal. E como degradava os terrenos, então eles já entravam, abordava, proibia e às vezes até multava, né, as pessoas. Se tivesse com uma draga, por exemplo, no corgo dragando, eles prendiam a draga. Aí não teve mais como tocar para frente, porque aí ficou sendo vigiado e os proprietários não deixou mais extrair areia. Tanto é que daí de uns tempos para cá, nem licença tira mais para poder tirar uma areia. Retirar de areia em Aparecida não retira. Zerou. Aparecida não passa documento para a pessoa extrair a areia. Então aqui foi zerado, acabou. A vegetação natural da APA Serra da Areia é formada por savana arborizada com floresta de galeria no fundo dos vales.
E graças a alguns rastros remanescentes de vegetação de cerrado, também compreende-se que essa era a vegetação nativa da região, antes da ação desenfreada do homem afetar o meio ambiente local. Como que o senhor vê em relação àquela época a Serra das Areias? Aqui a destruição foi praticamente total, para você ver que raridade nasce mato, onde foi tirada a areia. A árvore mesmo não nasce. Então só ficou o buraco. Mas aqui, se vocês filmar lá, onde foi tirado a areia, onde foi feita a extração, vocês vão ver como é que está de buraco lá. E ninguém se preocupou em tampar nem nada. Tinha muita árvore, muita beira de Buriti, né? Tinha muita coisa. Hoje em dia não tem nada, secou tudo, acabou tudo. O povo foi destruindo tudo. O homem acabou com tudo. Foi acabando tudo, foi degradando. Chegava, tinha que limpar para tirar a areia no fundo. Então ia cortando e ia ficando só os buracos. Porque a água lá era cristalina demais da conta. Aquelas minas d'água que minavam lá na Serra da Areia. Hoje em dia secou tudo, não tem nada. Quando eu cheguei lá para ver hoje, tá tudo destruído. Os matos eles derrubaram tudo. Um cara eles quebraram lá, o cerrado lá, arrebentou tudo. Eu acho que eles deviam ter preservado uma distância maior para construção, né? A cidade chegou muito perto da Serra das Areias, né? Aí estragou muita coisa, né? Modificou muito, né? A Serra das Areias foi estabelecida como uma área de proteção ambiental, através da Lei Municipal de número 3.275 de 2015, segundo as diretrizes definidas pelo artigo 15 da Lei Federal de número 9.985 de 2000. Então, dessa forma, o município de Aparecida de Goiânia, que ajudou a construir Goiânia e até outras cidades aqui do entorno, teve o seu meio ambiente totalmente degradado por essas explorações de areia, pela ingerência do poder público, que mais atrapalha do que colabora e ajuda a sociedade. É claro que para se construir uma casa, por exemplo, você tem que com os recursos naturais. No caso, a areia. Se faz isso. Agora, tudo explora, a natureza para ser explorada, mas com responsabilidade. Com dados técnicos. Ora, se explora, mas recupera aquela área. O que a gente vê em muitas situações é que vão ali, exploram e deixa sem recuperar, ou pelo menos mitigar essas áreas. E acaba sendo danos irreversíveis, não é? Principalmente nessas áreas de grandes extrações. São poucas as áreas que foram exploradas, areia, cascalho, argila, em Aparecida de Goiânia, e que foram cumprido a legislação, que essas áreas foram recuperadas. E é lamentável que teve ali a exploração, retiradas de areia. Isso é crime, é sim, mas também se tiver licença, explorar aquela área e deixar ali aquele buracão, como tem tantos exemplos assim, não houve recuperação, também é crime. Vamos desmatar aqui 500 alqueires de cerrado e vamos recuperar ali 500 alqueires de cerrado. Você vai ver os milhões que você vai gastar para recuperar aqueles 500 alqueires de cerrado, sendo que você tinha aqueles 500 aí plantado, que a natureza plantou. Vê a diferença. E quando que aquilo ali vai ficar igual aquilo ali? Jamais. É necessário que nós saibamos que aquilo que se faz com o meio ambiente agora, de maneira impensada, pode ocasionar um prejuízo gigantesco para as presentes e futuras gerações. E agora, vejam isso, mais de 25 anos depois da exploração de areia, você ainda tem ali barrancos que ainda estão sofrendo a ação eólica, a ação do vento, que ainda estão sofrendo as intempéries características do bioma cerrado, de dia muito quente, de noite frio, processos chuvosos que acabam causando mais erosões nessa localidade. O estrago foi tão grande no passado e aqui a gente vai poder conferir. Você está vendo aquele morrote onde está aquela árvore solitária lá? Ali você consegue ver que nível era o solo nesse local e o quanto de areia foi tirado. Para ter mais precisa a imagem disso, olha a outra área onde tem aquele outro aglomerado de árvores ali, ó. Então esse meio que está vazio ali é o volume de terra que foi tirado daqui, que foi explorado daqui, né? E essa área foi no passado abandonada. Hoje
Toda essa vereda, esse buritizal que você está vendo aqui, é fruto da ação de recuperação, tanto natural por parte do próprio bioma cerrado, quanto também pela ação do senhor Edmar, que vem implantando, vem reflorestando, vem tentando modificar as agressões que aqui foram feitas. Neste local que nós estamos, neste círculo, né, feito de concreto, cavado no chão, é um dos locais onde a areia lavada era processada, era criada, ou seja, as máquinas iam naquele local que nós estávamos, fazia a escavação, o desmonte dos barrancos, tirava essa areia, trazia com caminhões até esse local. Essa areia era beneficiada, ou seja, ela era lavada para separar o cascalho, pedregulhos, da areia. E aí era criada uma areia mais fina, semelhante à areia de rio, que agregava um valor a mais na hora da venda e também do seu uso. Aqui nós temos um local onde era trazido a areia por máquinas, por caminhões, oriunda da escavação e do desmonte de barranco, jogado lá naquele tanque que eu mostrei, passava pelo cilindro, passava por uma peneira que tinha aqui, que era uma peneira circular, um cilindro circular em formato de uma peneira, onde era separada a areia do cascalho, ela caía aqui em uma cascata, fazia uma praia de areia aqui. Uma vez que a água dessa areia era decantada, né? Tinha os poços de decantação, a areia era drenada, ficava ali então só a areia. E essa areia fina, lavada, era então comercializada principalmente nos depósitos de materiais de construção de Aparecida, Goiânia e da região metropolitana. Existem áreas que já foram bastante alteradas, né, em função de usos diversos. E as áreas hoje conservadas, elas estão na sua maioria nas áreas que a gente chama de áreas de preservação permanente. Na verdade, a área de preservação ambiental, se a gente fosse seguir a risca, ela chega até ao centro de Aparecida. Ou seja, daqui até a Serra da Areia não poderia ter uma unidade, não poderia ter imóveis, não poderia ter chácaras, não poderia ter nada, né, em construção. A gente percebe claramente que o lado de Aparecida houve uma expansão urbana muito grande e uma chegada dessas áreas parceladas até a base da serra. Por outro lado, no município de Hidrolândia predominam fazendas, né, propriedades rurais, onde os proprietários já são mais conscientes e trabalham mais essa questão da preservação. Aparecida é urbano, Hidrolândia rural, né? Para você ter uma noção, hoje a parte da Serra da Areia do lado de Hidrolândia é totalmente rural. O plano diretor de Hidrolândia é muito rígido em termos de loteamento, né? Então, para se ter um loteamento hoje, tem que ter muitas regras para cumprir, né? Qualquer empreendimento tem que passar prioritariamente por esses órgãos. Secretaria de Planejamento, Regulação Urbana, a gente tem que ver o uso do solo, se é permitido, tem que obedecer o plano diretor, né? O perímetro urbano, até onde pode ser construído unidades habitacionais vertical, horizontal, né? E tem uma instituição importante, né, nessa questão, que é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E especificamente aqui no município de Hidrolândia, eu tive a oportunidade de trabalhar na confecção do plano diretor no ano de 2006, onde nós tivemos a oportunidade de elaborar um zoneamento do município, contemplando partes da parte de vegetação, da parte do meio físico, que trabalha com a parte de solos, com a parte de relevo, com a parte de hidrografia, de clima, né? E a gente elaborou um zoneamento para servir como base para a elaboração desse plano diretor. Definir áreas de parcelamento urbano, áreas de preservação, áreas de uso, né, pastagem, lavoura, esse tipo de coisa. E o plano diretor de 2016 reordenou isso, né, e ampliou a possibilidade de construção
do perímetro urbano, né? Que se aproximou ainda mais da Serra da Areia. Então lá hoje nós temos muitos bairros próximos, na verdade, à Serra da Areia, né? Ocupações, inclusive, né? Mesmo estando dentro do limite que permite o plano diretor, numa perspectiva da preservação ambiental, da flora, da fauna, né? É de uma certa forma preocupante, porque isso atinge todo o ecossistema da região, não somente ali aquele perímetro da Serra das Areias, mas atinge toda a região de Aparecida e região metropolitana também. Apesar da Serra das Areias ser considerada um dos cartões postais de Aparecida de Goiânia e muitas trilhas serem divulgadas na internet para serem percorridas a pé, de bike ou moto, é importante lembrar que a Serra da Areia é majoritariamente particular. Todas as cachoeiras do local estão sob domínio de alguma propriedade privada, sendo de acesso restrito. Qualquer visita ao local sem autorização prévia dos donos legais é considerada uma prática turística irregular, ou seja, não existe nenhuma trilha oficial e pública dentro da Serra da Areia atualmente. Olha, a APA Serra da Areia já vem sofrendo há algum tempo com atividades degradatórias provocadas pela ação humana. Então, nós temos ali alguns casos, por exemplo, de atividades esportivas que são proibidas por lei, algumas trilhas, a atividade de motocross, outras atividades esportivas dos quais as condições da serra não comportam esse tipo de atividade, como eu disse. Bom, aqui teve uma época que a serra foi bastante danificada, né? Com esses motoqueiros aí, esses trilheiros aí, né? Eu achei que até acabava, porque de longe você via o destrago, né? Que foi feito, né? Quando você permite bicicletas, motos naquele local, você está promovendo de forma direta uma degradação e muito rápido, né? A roda da bicicleta patina, a roda do jipe patina e a condição do solo é muito arenoso, então vai formando buraco. Com a chuva, ela vai lavando a Serra da Areia e jogando todas aquelas pedras lá para baixo. Então corre um sério risco daqui a alguns anos de, se isso continuar evoluindo, ocorrer o desmoronamento da serra. Aquelas pessoas que têm casas que margeiam com a Serra das Areias, lá tem um fogãozinho, lá tem uma área de lazer na área do parque. Você vai lá e fala, olha, o seu lote aqui lá atravessou a rua, chama-se Parque das Areias, isso o senhor não pode usar. E com todo respeito que eu tenho em consideração pelas pessoas, não é local das pessoas ficarem, mesmo porque lá tem um fogãozinho a lenha, mesmo porque lá junta-se o lixinho, mesmo porque vai fazer sua hortinha, mesmo porque tem junta um cisco ali, coloca-se o fogo, perde-se o controle e o fogo vai, alaça, queima todo um parque. Então, há uma cadeia de destruição da fauna, da flora, né, de todo o ecossistema que ali está. A lei da APA Serra da Areia especifica as atividades, as ações que não são pertinentes para a área de conservação e preservação. E é importante que todos saibam que a preservação e a conservação da Serra da Areia é uma necessidade que nós temos para a cidade. Então, assim, é uma tragédia se a gente não tomar as decisões necessárias. Hoje, a ação do homem, em todo sentido, está desorientando o sistema ambiental, de um modo geral. Já fizemos diversos inquéritos policiais, mas muitos. Ora, por extração irregular lá de areias, ora, por estar utilizando de forma indevida as matas ciliares. Nós temos loteamentos, ora autorizado, ora clandestino, ou nas margens, né? Mas nós temos o ser humano que ele é muito negligente. Nós temos também casos de descarte irregular de lixo. Sabe que nós já tiramos toneladas e toneladas de resíduo sólido circunvizinhas à Serra da Areia e você volta lá 2, 3 semanas depois, está do mesmo jeito. Então, o meu desejo é que a lei seja cumprida ali para que a gente tenha
um respiro melhor para a Serra da Areia. Ocupações irregulares também, porque as ocupações elas chegam lá de repente e ficam lá, né, as suas residências extremamente precárias, né? E isso amplia a situação de vulnerabilidade social de muitas famílias, né? Então, qualquer ação de ocupação irregular, isso prejudica não só ali as proximidades da Serra da Areia, isso amplia para mais ambientes da cidade, né? Então, o que o município tem que fazer, e a gente faz, né, é evitar, em parceria com outros órgãos da prefeitura, as ocupações irregulares. Então, hoje, qualquer ocupação que aconteça, a SEMA, a Secretaria de Planejamento e Habitação, eles tomam providências imediatamente para evitar mais ocupação e, de uma certa forma, uma ocupação desordenada, que na verdade é proibido hoje, porque lá é uma área de preservação ambiental. Então, não praticar esse tipo de conduta já é uma medida que ajuda muito na preservação da biodiversidade. A região é composta pelos solos latossolos vermelhos, latossolos vermelho-amarelos, neossolos litólicos, neossolos quartzanéricos, gleissolos e cambissolos. E é justamente a presença do quartzito que influencia na recarga dos aquíferos e na abundância de nascentes na serra. A vegetação no município de Hidrolândia, segundo o IBGE, ela é uma área caracterizada como zona de tensão ecológica. O que são zonas de tensão ecológica? São áreas de contato de diferentes tipos de vegetação em função de variação de solo. Então você tem áreas de floresta e você tem áreas de cerrado, vários tipos de cerrado, desde áreas de cerrado aberto até áreas de cerrado mais denso. E você tem ainda formações florestais, naquelas porções onde o solo é de melhor qualidade e que são formações florestais, por exemplo, que são distantes de áreas de drenagem, que em função do solo há um desenvolvimento maior e você tem o que a gente chama de mata seca ou floresta estacional. Então essa mistura desses vários tipos de vegetação é que caracteriza essas áreas de contato. O bioma cerrado é um bioma que faz interface, ou seja, ele interliga, ele conversa, ele está interagindo com a Mata Atlântica, com a Caatinga, com o Pantanal, com os Pampas e também com a Amazônia. Na Serra das Areias especificamente, nós temos dois padrões básicos de cobertura vegetal natural. Tem um cerrado típico, às vezes com variação mais ralo ou mais denso, e você tem as florestas de galeria ou mata de galeria, que são aquelas formações florestais que cobrem as margens dos cursos d'água e até mesmo aquelas grotas secas. Então, em função de acúmulo de matéria orgânica e maior umidade, você tem formações florestais nessas galerias, nessas beiras de córrego, diferente da parte alta, né, da parte alta da serra, que é mais bem drenado e um solo de pior qualidade natural, aí você já tem um cerrado. É aqui no cerrado que nasce as maiores bacias hidrográficas que banham o Brasil. Por ser o Planalto Central, ele é a caixa d'água de toda a América do Sul. Vão formar os pequenos riachos, os pequenos córregos, os ribeirões, vão formar também as águas que contribuem superficialmente com os lençóis freáticos, com os aquíferos e vão banhar todo o Brasil. Atualmente, a Serra da Areia abriga as nascentes dos principais mananciais da região, incluindo a nascente do Ribeirão Lages, o que a torna responsável pelo abastecimento público da cidade de Aparecida de Goiânia. Para se ter uma ideia, o Ribeirão Lages, que nasce na Serra da Areia, é responsável por abastecer 40 bairros de Aparecida de Goiânia. Ou seja, nós estamos falando aí no raio de 120 mil pessoas que recebem recurso hídrico da Serra da Areia. A degradação da Serra da Areia leva à degradação de outros ecossistemas aqui em Aparecida, na região metropolitana. Assoramento dos córregos, né, das cachoeiras, que lá tinha mais de 14, 15. Hoje nós temos em torno de 3, 4 que estão ainda vivas.
Portanto, as ações degradatórias na APA, ela prejudica, sobretudo, o abastecimento de água tratada de algumas famílias. Quando nós cuidamos daquelas águas, nós cuidamos da preservação, nós estamos cuidando das nossas futuras gerações. E isso é muito importante para a nossa população e nós devemos dar a atenção devida que isso merece. Nós precisamos cuidar das nossas nascentes, nós precisamos resgatar e fazer realmente o cuidado das nascentes, das nossas, dos nossos parques, das nossas matas ciliares, para que nós possamos ter um futuro melhor. Nós estamos vendo nascentes secando e rio desaparecendo. Então estamos usando as águas superficiais, elas não estão conseguindo alimentar esses tantos pivôs ou tanto uso dessas águas de forma até muitas vezes indiscriminada e sem o devido acompanhamento, sem o devido respeito, com excesso, né? Ou seja, acaba realmente tendo comprometimento. E aí? Depois que abaixar esse lençol freático, nós vamos buscar água. A perda da vegetação, ela afeta sobretudo na condição da fauna, porque você desabriga os animais silvestres, você vai destruindo a vegetação, você vai tirando ali a moradia dos animais que ali vivem. Nós temos ali lobo-guará, nós temos ali tamanduá, tatu e outras espécies silvestres, né? Então, assim, você vai desabrigando os animais, ao mesmo tempo que você vai contribuindo para a alteração da temperatura e do microclima da região. Então, se você tem menos cobertura vegetal, você tem mais zona de calor, você tem mais propensão à escassez de água. Então, é uma ação degradatória muito prejudicial, não só para a qualidade da própria natureza, sobretudo para a qualidade de vida da população que usufrui dos benefícios que a serra proporciona. A natureza, ela tem suas leis, a natureza tem seus limites. O homem pode até ultrapassar esses limites, mas pode vir respostas e muitas vezes vem até em forma de tragédias. Nós temos que ter amor à terra, amor às coisas naturais. Isso sem exagero, evidentemente, mas temos que ter o uso sustentável. E sustentabilidade não pode ficar em falácia, em engodo, em enganação, bonito, porque todo mundo fala bonito sobre as questões ambientais, mas ações práticas são poucas demais. Segundo a sua formação, a APA Serra das Areias tem como objetivo a preservação, proteção, conservação e melhoria da qualidade ambiental e dos sistemas naturais de toda a região contemplada, além de orientar, disciplinar e auxiliar no processo de ocupação e uso sustentável dos recursos locais, mesmo quando se trata de propriedades privadas. A Serra da Areia, hoje nós temos em torno de 135, 136 chácaras, né? Então, uma minoria da área lá é área pública, a maioria é área privada, mas eles seguem as regras da legislação municipal e federal por se tratar de uma área de preservação ambiental. Então hoje nós temos em torno de 135, 136 chácaras lá. Eu percebo que está começando a haver uma conscientização maior por parte das pessoas, seja do proprietário rural ou mesmo das pessoas que residem na cidade e que frequentam essa zona rural, né, que frequentam esses ambientes naturais. Então eu penso que o que tinha que ser degradado, que ser alterado, que ser desmatado aqui na nossa região já foi. E o que resta hoje, normalmente até por serem protegidas por lei, são esses remanescentes que estão localizados em áreas de serra ou ao longo de drenagem e, eventualmente, em áreas que foram incorporadas como áreas de reserva legal das propriedades, que aqui, no caso, são 20% da propriedade rural. Hoje, todas essas áreas aqui que eu conheço, que foi degradado com extração de areia, hoje ela já está toda recuperada, é plantação de soja. Eles foram todas planadas e adubação, né? Nivelaram todo, gradearam, fizeram todo o trabalho de maquinário e conseguiram recuperar, né? E algumas nascentes
que eu saiba, eles até plantaram, né? Os vizinhos plantaram árvore própria para nascente, revitalizaram, né? Então ficou muito legal. Nós batemos de porta em porta, casa por casa, bairro por bairro, todos os bairros circunvizinhos à Serra da Areia, que são 14 bairros que fazem limite com ela aqui dentro de Aparecida, trabalhando justamente esse panfleto, ó, de que lado você quer ficar, onde a gente mostra o lado que está preservado e o lado que está queimado. Então, nós batemos de porta em porta, casa por casa, bairro por bairro, conscientizando a população de preservar a natureza e de não atear fogo em local nenhum, principalmente no período de estiagem. Em um pedaço ainda preservado da Serra da Areia, onde o verde resiste e a água ainda corre, encontramos a beleza e a receptividade do Recanto Lajinha, um ponto de lazer e um exemplo de turismo consciente e organizado, com piscinas naturais e áreas verdes, bem às margens do Córrego Lajinha, um dos mais importantes afluentes da região. A propriedade é do meu papai, né? A gente está aqui como herdeiro na propriedade. Como eu disse, tenho irmãos, né? Fiz sociedade aqui nesse espaço. A gente trabalha juntos, né? Há bastante tempo aqui. Aqui nós abrimos para o público em torno do ano de 1998. Né? A gente despertou, né, a possibilidade de ter um projeto turístico aqui, né? E graças a Deus vem dando certo. Né? Temos uma estrada que corta a nossa fazenda, que já era um acesso, que tinha acesso de muitas pessoas, né? E com isso já tínhamos visitantes, já tínhamos pessoas que exploravam isso aqui como turismo, né? Como turismo, e aí a gente despertou em montar esse espaço. A fazenda tinha pomar, tem plantações, né? Na área rural, tínhamos engenho de cana, tínhamos rapadura, essas coisas, então tinha várias outras atividades. O turismo, na verdade, foi despertado já numa etapa bem mais posterior, né? De tudo do tempo do meu pai, praticamente foi a gente que despertou essa curiosidade. Tem uma das nascentes que passa lá perto da sede, né? Na sede das nascentes. Esse Ribeirão das Lajes, aqui, nesse ponto, contando com aquela que está descendo ali, nós temos 5 nascentes, né? Tem 4 nascentes para aqui para cima, que quase todas elas derivam da Serra das Areias, né? E uma coisa muito interessante, a Serra das Areias ainda é um perímetro todo rural, não tem loteamento nessa parte de cá, portanto essa água ainda é uma água muito preservada, que não está no perímetro urbano, ela é toda na área rural, então muito limpa, muito limpa. Teve muita depredação anos posteriores atrás, aí, né, por causa de extrações, essas coisas, né, mas hoje, graças a Deus, está bem estabilizada essa questão. Mais adiante, no lado de Hidrolândia, a cerca de 20 quilômetros de Aparecida, repousa um espetáculo à parte, a Fazenda Jabuticabal, o maior pomar de jabuticabas do mundo, um exemplo de beleza natural que promove doçura, tradição e contato com a terra. A Fazenda Jabuticabal, ela surgiu pelo seguinte: meu pai e minha mãe, quando se casaram após a Segunda Guerra Mundial, meu avô vendeu para eles 3 alqueiros. Esses 3 alqueiros é o início da Fazenda Jabuticabal. E meu pai, muito pobre na época, pedreiro, ele resolveu fazer alguns bicos, vender algumas coisas em Goiânia, ia de carro de boi, né, para vender. Uma vez ele levou 8 caixas de jabuticaba, e essas 8 caixas deu um lucro que deu para comprar uma vaca, né. Foi o que ele entusiasmou, né. O que aconteceu? Ele foi chamado como doido, né, meu avô também achou que ele tinha ficado doido, né. E a doidura dele surgiu a maior fazenda de jabuticaba do Brasil e do mundo. Pra você ter uma noção, a Fazenda Jabuticabal, ela é cortada pelo Rio Dourado, né, que passa pela Serra da Areia, mas tem 4 afluentes, os maiores afluentes aqui da cabeceira do rio, saem de dentro da nossa fazenda, cai dentro da nossa fazenda, que é o Lajinha, né, que começa lá em Aparecida de Goiânia, né, depois nós temos o Córrego Vereira, nós temos o Córrego Ranchim e aqui o Córrego de cá, aqui dessa beirada aqui, que eu não sei nem te falar o nome dele. Mas cai tudo dentro da fazenda, né? Então, a fazenda, e além disso, ainda tem uma nascente muito grande, foi muito degradado com extração de areia, muitos anos atrás, né? Hoje está tudo já normal, virou mata, né? Uma nascente muito grande lá, mas os vizinhos
tiraram muita areia, inclusive um tio meu, né? Tirou muita areia, areia amarela que a gente chamava, né? Então, uma extração aí de 100 caminhões por dia, né? Muito grande. Olha, a fazenda aqui ela é bem preservada. A gente tem tanto a parte turística de visitantes nos pomares, né? E não só os visitantes nos pomares, porque acaba também tendo gastronomia, tem 2 restaurantes dentro da fazenda, né? Tem outras coisas também. Tem um balneário, né, que os turistas também vêm, né, às margens do Rio Dourado, né. Aí a gente só espera que o povo tem mais conscientização, né, de preservar, porque quem preserva é o povo, não tem outro jeito, né. Por mais que tenha lei, por mais que tenha vigor da lei, se o cabo quiser, ele consegue preservar, né. Desde 1995, um grupo de cidadãos aparecidenses se levantou para dizer que sim, é possível preservar. Intitulados de Anjos Verdes, a brigada nasceu no coração de Aparecida de Goiânia e continua ativa até os dias de hoje, com o apoio do seu líder e sócio fundador, Juliano Cardoso. Para onde quer que você olhe, nos jornais, na televisão ou no campo, não dá para falar da Serra da Areia sem falar dos Anjos Verdes, uma ONG que, além de viver ativamente para a defesa da serra e outros pontos de risco no estado de Goiás, também nos lembra que nós, como sociedade, também temos a responsabilidade de cuidar e preservar. Hoje podemos dizer que Goiânia e diversos bairros de Aparecida foram construídos com a areia retirada da Serra da Areia. E hoje temos que lidar com as consequências e os danos ambientais de toda essa ação. Neste documentário, revisitamos a história da Serra da Areia. Uma história marcada por cicatrizes profundas, da terra, da memória e da nossa própria consciência. Tivemos o prazer de ouvir pessoas que, assim como eu, cresceram por aqui, brincando nas águas cristalinas do Rio das Pedras, mas que agora mal reconhece o chão que um dia fez parte da sua própria história. Essa foi a história de uma terra machucada, que poucos se desafiam a mostrar, retratando uma região que já sofreu e ainda sofrerá caso não seja preservada para as nossas futuras gerações. Hoje, o nosso foco é a educação e conscientização para toda a sociedade aparecidense sobre um passado que não devemos repetir, e assim a vida se renova. Mas até quando?